Vamos dar uma introdução acerca da orientação a objetos. É uma metodologia muito utilizada que parte da ideia principal de que a gente pode observar características e funções que os objetos no nosso mundo real têm. Entenda-se por objeto as entidades do nosso mundo. Tipo, uma pessoa é um objeto, um carro, uma mesa, um computador, tudo praticamente você pode observar é um objeto. Seu computador, seu quarto, sua casa, seu bairro, tudo isso é um objeto e pode haver dentro de cada objeto vários outros objetos. E nós vamos dar uma breve introdução acerca disso. Bem, vamos pegar uma entidade do nosso mundo real, que é um triângulo, que nós utilizamos muito no ensino médio para calcular aquelas besteiras todas. E as características que a gente pode observar em um triângulo é que ele possui base, ele tem altura e ele tem os lados, né? E as funções que nós podemos exercer nesse triângulo é calcular a área. Podemos também colocar, você pode calcular também o cosseno, seno, a tangente. E se ele for um triângulo retângulo, tem aquela resenha da hipotenusa. Pronto, a partir desse triângulo que nós estamos observando, a partir dessas características, nós já podemos criar o que nós chamamos de classe. Entenda-se por classe a estrutura de comportamento dos objetos. Então, entendendo aí, ela funciona como molde para a criação de objetos. Ou seja, a partir do modelo que eu criar de classe, da classe triângulo, eu posso criar vários triângulos a partir dele, com lados diferentes, com bases diferentes, alturas diferentes. E nós vamos agora partir um pouco mais para a prática. Vamos abrir o Visual Studio. Ok. Vamos iniciar um novo projeto. Windows Form mesmo. Vamos colocar orientação objetos. Já. Isso. Para criar uma classe no Visual Studio é muito simples. Você clica com o botão direito no nome do seu projeto aqui no Solution Explorer. Adicionar classe. Na nossa classe triângulo. E essa é a estrutura básica da nossa classe. Para criar uma classe, você tem que definir o tipo dela, né? Class, e o nome da classe com a primeira letra maiúscula. Lembrando sempre que o nome de classe sempre tem a primeira letra maiúscula. Se for uma palavra composta, a primeira letra da segunda palavra também tem que ser maiúscula. Não ligue com underlines. Bem, o que nós observamos os atributos que nós observamos no triângulo, as características, ele funciona como se fossem variáveis aqui dentro da classe. Você declara elas aqui. Nós podemos declarar a altura como double. Os lados também. E a base. Não vamos usar a palavra base
porque a palavra base é reservada, a palavra reservada do C Sharp. Vou usar BS mesmo. Vamos definir o acesso deles como público por enquanto. Lembrando que esse nome public é um modificador de acesso. Eu estou dizendo que qualquer classe que criar um objeto a partir dessa minha classe triângulo pode acessar essas variáveis ou atributos. Isso aqui são os atributos da classe. Vimos também que ele tem funções, né? As funções, como na outra videoaula nós vimos, nós chamamos em C# de métodos. O método que nós vamos colocar aqui é o método calcular área. É um método que vai retornar um valor, então a gente coloca aqui o valor dele e vamos chamá-lo de calcular área. Pronto, agora vamos criar aqui nosso método calcular área. E um detalhe que eu tinha a explicar a vocês era o porquê daquele método que criamos na aula anterior. O método está iniciando com letra minúscula. É porque quando nós iniciamos um método sem o modificador de acesso, ele é um método private, ele só pode ser acessado dentro da própria classe. Então, para métodos private, ele não precisa ter a primeira letra maiúscula, mas se ele é público, ele tem que ter a letra maiúscula. É questão de regras de linguagem. Aí aqui no corpo do nosso método nós vamos calcular a altura. Para quem não sabe, para calcular a altura, nós pegamos do triângulo, nós pegamos a altura, multiplicamos pela base e dividimos tudo isso por 2. Ok? Não vamos utilizar o lado, porque para calcular a área não precisa do lado, então ele fica ali quietinho. Vem aqui, nós já criamos dois text box. Colocamos dois labels aqui e um botão chamado instanciar. Quando eu clicar aqui, eu vou instanciar a minha classe em um objeto. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, que já tinha feito antes. Só a gente refazer. Bem, para instanciar uma classe em um objeto, eu tenho que primeiro definir uma variável, entre aspas, do tipo do meio da minha classe. Eu chamo triângulo, dou o nome ao meu objeto, pode ser triângulo, pode ser T, tanto faz. Então, eu vou usar o nome de acordo, né? E o comando para instanciar um objeto da minha classe é o comando new e o nome seguido do nome da classe. Pronto, aqui nós estamos instanciando um novo objeto do tipo triângulo. E para acessar os seus atributos e métodos, basta digitar o nome do objeto, ponto, ele já dá aqui a lista dos métodos e atributos. Esses outros métodos aqui são métodos que já vem implícito na classe Object, porque todo objeto em C# derivam da classe Object. Isso mais tarde nós podemos ver. Vamos definir a altura. Vamos pegar lá do textbox 1, triângulo.base, vai pegar o textbox 2. Como nós estamos tentando passar string para double sem converter, nós temos que chamar a classe convert.
ponto to double. Mesma coisa aqui. Isso. Pronto. Após passar os valores, nós podemos calcular a área. É impossível você calcular uma área sem primeiro passar os valores. Então tudo segue uma ordem, uma sequência lógica. A partir daí nós chamamos triângulo ponto calcular área. E nós precisamos exibir o resultado disso aqui, né? Para ficar mais claro, vou criar uma variável aqui chamada resultado. Vou iniciar ela com o valor 0. Eu digo que resultado vai receber o retorno da função calcular área. Então, depois que ele passar o retorno, eu exibo na tela com message box. É uma janelinha que vai aparecer quando você clicar no botão, ele vai exibir o resultado. Temos que converter também, dessa vez agora para string, a nossa variável resultado. Ok, compila e executa e vamos ver o resultado. Vamos definir a altura como 10 e a base como 30. 150, 10 vezes 30, 300 dividido por 2, 150. Vamos definir a altura como 20 e a base como 2, 23,4. Pega, multiplica 20 vezes 23,4 e divide lá. Se a conta dá isso aqui, eu não sei, mas aqui está dando o resultado certo. Bem, gente, terminamos aí as definições de classe, objeto, o que é uma instanciação. Só recapitulando, para você criar um objeto, você cria a instância de uma classe. Uma instância de uma classe é você criar um objeto, e a classe ela é nada mais nada menos do que um molde, um modelo de uma entidade do nosso mundo real. Você pega um triângulo, um quadrado, um carro, uma pessoa, pega as características e funções dela e cria uma classe a partir dessas características. E para utilizar essa classe, você tem que criar um objeto. Você cria um objeto e faz como nós fizemos aqui com o triângulo. Passamos os atributos dele, criamos os métodos deles e conseguimos utilizar. Então, até a próxima.